Um episódio perfeito. Luffy gigante e intimidador, Kizaru suando de preocupação com a expressão nítida, e aí o Luffy gigante girando, a perspectiva mudando, junto dessa viagem louca que é seguir o braço do Yonkou. A girada pega velocidade com o almirante ironicamente pedindo pro Luffy pegar leve, mas da maneira mais engraçada possível, porque o carisma dele é infinito. Até que finalmente o Luffy gira tão rápido que ele é arremessado para a estratosfera, mudando o padrão das nuvens de uma maneira que só o Gear 50, Eiichiro Oda e a adaptação da Toei poderiam fazer. Exatamente 1 minuto e 40 que inicia o episódio tirando o fôlego do espectador. Uma história contada através do melhor que a indústria dos animes tem a oferecer. Esse é o episódio 1127 de One Piece, um dos melhores de todos os tempos. E não! Isso não é exagero, é simplesmente um dos melhores de todos os tempos. O arco de Sabaody saiu originalmente no mangá em 2008, mais de 16 anos no passado. Desde lá, imaginar o Luffy lutando contra o Kizaru com toda a sua força foi um sonho de uma parte enorme da comunidade, até que finalmente, no arco de Egghead, aconteceu. Hoje, no episódio 1127, o anime de One Piece conseguiu elevar o material fonte usando os aspectos mais impressionantes da sua mídia para tornar Luffy vs Kizaru a luta dos sonhos de todos os fãs. A maior força do Oda em combate sempre vai além da simples porradaria e coreografia de luta. Ele sempre consegue desenvolver seus personagens, suas emoções, pensamentos em sintonia a seus punhos, golpes e poderes. Luffy vs Kizaru não é diferente. Então, vamos com tudo porque a gente vai analisar cada detalhe do novo episódio de One Piece, o que você pode ter perdido, o que você já viu, o que foi incrível, o que não foi tão incrível assim e muito mais. Então, fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve, checa aí os linkzinhos na descrição, só coisa boa, só coisa incrível, o episódio 1127 de One Piece foi sensacional, então é isso galera, Alanzito, chama a vinheta. O Chapéu de Palha define os próximos passos enquanto o Kizaru não volta. Pra mim, o anime tá em seus melhores momentos quando ele faz extensões que são originais e conversam perfeitamente bem com o material fonte. Basicamente vão a lugares que o mangá não tem tempo nem espaço pra ir. E obviamente eu tô falando de todas as cenas que o Sanji apanha e é humilhado. Obrigado por tudo, Não, tô zoando, gente, é brincadeira, pô. Falando de cenas como a Atlas explicando o que aconteceria se desativassem a barreira sem o controle dos pacifistas. Essas cenas servem tanto para informar o público quanto para fazer uma transição ótima de sequências e ilustrar as ações dos personagens, algo que não tem na explicação que a Atlas dá lá no capítulo 1093 do mangá, que esse episódio adapta. Bom, depois de ver que a Bonnie tá na fase inferior, o Vegapunk surta e fala que vai se acompanhar, ou no caso acompanhar a Atlas, né? Aí o Sop chega e literalmente deslizando e dando uma pirueta para tentar parar o doutor. Mas ele não tem noção que o Vegapunk tem uma prioridade muito clara, que é resgatar a Bonnie. Esse episódio está repleto de detalhes na animação que fazem encher os olhos, mudanças pontuais e carinhosas que se complementam para formar uma experiência incrível e cheia de coração, como por exemplo o cigarrinho do Sanji queimando enquanto ele traga e conversa pelo Denenmushi com o Vegapunk. Detalhezinho brabo. Depois a galera combina os próximos passos e saem voando com as suas botinhas futurísticas, nos mandando para uma cena divertida entre a Lilith e o Frank, que também é original do anime. Ela é impressionada com o Luffy, né, e o Frank, claro, mostrando máxima confiança no capitão. Na minha opinião, grande acerto esse complemento, e quanto mais interação nosso robozão tiver com o Vegapunk e seus satélites, melhor, porque é algo que realmente os leitores do mangá sentiram falta durante o arco. Agora, alerta cena 10 de 10, cena 10 de 10. Enquanto os marinheiros espreitam pelos arbustos, Bonnie retorna à sua forma criança com um leve puxar do capuz. Ela envelhece um cano, o dividindo em dois e já usando eles para começar o seu ataque. Ela rejuvenesce o primeiro marinheiro, nos jogando em slow motion com as joias preciosas de sua vida colapsando no chão, junto com a sua estatura e maturidade. O próximo take nos leva em primeira pessoa por uma sequência de inimigos, pulando, desviando, batendo, modificando a idade de cada um dos marinheiros e uma coreografia sensacional. O slow motion da revelação da carinha dela com o capuz para a transição pro golpe, para ela ficando adulta, para ela enfiando a porrada em um monte de marinheiro em sequência, é cinema puro.
cada frame tem um detalhe novo e interessante, mas o MVP pra mim é quando ela arremessa o cano em um marinheiro que tá chegando, bate na cabeça dele e volta na mão dela como se ela fosse o Capitão América dos esgotos. Acabou? Óbvio que não. Quando um cara aplica a ação espada no cano, ela enferruja a espada do Cafajeste, muda a idade dele e parte pro próximo. Sério, que sequência especial. A coreografia é linda, dinâmica e mostra um carinho pela personagem Bonnie como combatente absurdo. E quando eu falo carinho, não é simplesmente uma bondade no coração da equipe, é nitidamente uma decisão intencional em tornar essas sequências da Bonnie especiais para o espectador marcantes. Eles querem que a gente se conecte com a personagem. E essa intenção fica nítida quando, depois de passarmos por toda a ação, vemos a personagem em uma cena que suas expressões e atuação estão super bem animadas. Nitidamente, ela encosta contra a parede cansada, assustada, e quando ouve os marinheiros acusando encontrar alguém, se sente sem saída, reage com medo, tentando se esconder dentro do próprio capuz. Na mesma frase, ela percebe que encontraram Sentomaru, e sua expressão muda completamente. Curiosidade e apreensão tomam seu rosto. Isso é nível cinema, gente. É difícil explicar o quão complicado é um anime semanal ter episódios dessa qualidade uma vez por ano, que dirá a cada 2 ou 3 meses que nem One Piece tem entregado desde o ano. Então, realmente é um trabalho sem precedente. Bom, Sentomaru tá queimadão, que nos leva a um flashback inédito do segurança de Egghead salvando a Bonnie no último segundo. A gente fica no cliffhanger, mas logo depois já temos Zoro versus Lute e PQP. Que momento, meus amigos. O fogo verde na espada do Zoro, os movimentos animalescos suaves e violentos do Lute. Cada momento desse combate é cheio de personalidade e ação, com os dois inimigos aparentemente equiparados em força e poder. Mas não em swag, porque o Zoro é superior. Quando eles voam, temos vários momentos em primeira pessoa. E eu simplesmente amei o Zoro girando e explodindo o Lute no chão como se ele fosse uma Beyblade topeira. Agora, acreditem se quiser, tá? Tudo que eu descrevi agora entre Zoro e Lute é uma adição do anime, porque no mangá, o confronto começa a partir do momento em que o Luffy pergunta se o Zoro não tá querendo ajuda. Doideira, né? Quando o Zorão nega ajuda, a gente entra numa sequência de combate muito bacana. Antes, talvez vocês não tenham notado, mas estava tocando uma trilha do Zoro um pouquinho mixada. Agora, dessa vez, ouvimos só o som brutal do combate. As esquivas, os golpes trincando metal e garras, a agilidade, a força. Não dura muito, mas eu hypei. Depois tem uma troca de farpas rápida, até que cortamos para uma sequência que é completamente histórica. Cruzamos os céus de Egghead em direção ao horizonte quando, em uma explosão prísmica, o almirante da luz em velocidade supersônica se questiona se ele vai simplesmente cair no mar. Ele gira no próprio eixo, deixando um rastro multicolor até que sua personalidade lenta e relaxada dá um lugar a um olhar também multicolorido, o que me dá a impressão que ele está usando o Haki da observação, para logo em seguida usar sua mão esquerda entrando na forma elemental para jogar um raio de luz na água que reflete para cima, já transformando o reflexo em momento para o Kizaru, que usa o seu famosíssimo Yasakani no Magatama, para se arremessar de volta para Egghead na velocidade da luz. Quando Luffy se dá conta, milhares de flashes de luzes num fundo preto tomam forma instantaneamente. O espectador repara de perto que o golpe já começa a incomodar a visão do Yonkou, colocando em contrapartida o olhar sereno por trás das lentes amareladas do seu óculos de sol. Em um instante, ele se divide em diversos clones de luz, deixando o Luffy completamente em choque, o que faz ele sair voando no seu modo completamente biruta. Ele acaba dentro de uma nuvem que o Kizaru já invade e puxa sua famosa espada de luz, Ama no Murakumo. E esse momento é um dos favoritos do episódio pra mim. Por trás dessa loucura estridente em cores e poderes, temos uma breve situação isolados dentro de uma nuvem, onde o Kizaru e o Luffy compartilham uma coreografia de combate corpo a corpo, simplesmente estelar. Ou talvez, corpo a corpos. Os Kizarus tentam acertar o Luffy, que desvia na birotice, e por um segundo uma das espadas ilumina suas mãos e seus ossos naquele efeito gradiente de vermelho fluorescente, para depois ele ter que desviar de ainda mais almirantes e jogar voando para a perspectiva completamente biruta. Eu amo como, entre aspas, a câmera vive flutuando de maneira circular, como se estivéssemos em órbita, querendo acompanhar esse embate por todos os ângulos possíveis ao mesmo tempo. O uso das cores do arco-íris para ilustrar poder também é muito legal, dá um toque de frescura, ainda mais vindo de Wano, onde você tinha um peso muito grande puxado para os tons mais escuros do Haki do armamento e os raios negros do Haki do rei. Fora, claro, que a batalha era toda à noite.
O Kizaru arremessa um dardo de luz que tira sangue do Luffy, que em resposta dá um Gomu Gomu no Down espetacular, dando um chutão infinito que entra numa espiral e acerta todos os clones nas nuvens, dando um show de cores, ação e luz. Galera, só um breve interlúdio aqui. Essa altura, a gente já deixou passar centenas de detalhes incríveis, talvez milhares. Frames de impacto, detalhes de coreografia, dublagem. Gente, eu não tô comentando tudo, mas não é porque eu esqueci, porque eu não gostei, porque eu tô com preguiça. É simplesmente porque são tantos detalhes especiais que não dá pra comentar. Mas eu tenho que falar o quê? A equipe de animação, Vincent Chansar, que animou boa parte dessa luta, Akihiro Ota, que animou o take inicial, todos sob a batuta do Wataru Matsume, o diretor que também dirigiu a Opening. Olha que talento, todos estão de parabéns. Esse episódio ficou lendário. Bom, de volta pra ação, o Kizaru se recupera e começa a metralhar os lasers de tudo quanto é lado, enquanto, claro, o Luffy voa e dá o seu melhor pra desviar. Ele fica gigantão, confiante, e começa a solar alguns Kizaru que, como OVNI, já se reorganizam e saem voando. Eu amei o Kizaru correndo a pé mesmo pelo braço do Luffy, só pra ser soprado como se o Luffy fosse um super-homem gigante. Só que o melhor certamente foram os Kizarus voando e aí se pegando pela perna e se arremessando de volta ao encontro de Yonkou. Cara, cinema demais. Como um enxame do Space Invaders, ele segue com a espada só pra tomar outro chutão. Um Dawn Stamp que pega todos desprevenidos porque o Luffy estava se fazendo de coitado, se fazendo de presa. O Luffy sai confiante, vitorioso, enquanto os clones dramaticamente se transformam em luz e desaparecem. Bum! Explosão gigante, e aí os olhinhos saem voando naquele típico estilo Looney Tunes, porque o Luffy foi enganado. O Kizaru já tá lá enfiando a porrada no chapéu de palha. Acorda, Luffy! Gente, sério, que sequência especial. Eu fiquei completamente maluco assistindo, cara. É cinema. É só mais um episódio, teoricamente, tá? Mas não é. É Luffy vs Kizaru, é One Piece. E todo momento de One Piece é um momento lendário. Pra começar, eu tenho que falar algumas coisas. A luta é super fiel ao mangá, mas tem muitas adições que são sensacionais. A sequência dentro da nuvem, vários golpes do Kizaru, muitas dessas cenas são originais do anime, naquele equilíbrio perfeito entre o material canon e uma extensão que não só faz sentido, como também eleva o material fonte. Se dois personagens tão poderosos e tão maneiros, tão amados, estão se encontrando, tudo que o público quer é mais contexto, mais conteúdo, mais arte de qualidade sobre esse momento. E certamente disso a gente teve. Que sequência incrível. Bom, depois disso, o Vega Tenkaichi sai com tudo pela frente. Esse diretor ama uma perspectiva em primeira pessoa e eu também. O Sanji já gruda na bolha e consegue entrar com o seu Geppon, né, o Skywalk, até que o Kizaru se teleporta lá que nem um sniper pronto pra acabar com a gracinha do Vegapunk. Alô, alô, alerta de camper. Mas nada é tão simples com o poder mais ridículo de todos nos seus arredores. Logo antes do raio chegar, a gente tem um incrível replay em vários ângulos do Luffy comendo o raio do Kizaru. Ele deixa essa cena no bolso por um segundo, porque o Frank também sai correndo pra resgatar a Bonnie junto com a galera. E aí a gente vê o Luffy tentar assimilar a luz pela sua corrente sanguínea até acabar na sua córnea e ele virar uma espécie de globo de luz involuntário. E todo esse mini takezinho aí que é bobo no mangá, toma um tempo e um trabalho absurdo do anime. E sinceramente, eu tô só grato porque ficou sensacional. O Vegapunk passa a barreira e começa a usar sua aderência nas nuvens pra descer, né? Vegapunk gênio, na 4x4 a gente zoa. E aí os marinheiros pacifistas se preparam, só que no último segundo, a Atlas bota o cabeção pra fora e grita a ordem: parem os marinheiros, eliminem os marinheiros, sei lá. E aí, amigos, F total, a marinha instantaneamente começa a ser obliterado e o jogo começa a virar, o que nos dá um corte com estática, com mistério, com suspense, para uma imagem demoníaca, ele, Jay Garcia Saturno, o misterioso Gorosei. To be continued lendário. E esse foi o episódio 1127 de One Piece. Um dos melhores episódios já criados, um melhor episódio desse retorno do hiato e um dos melhores episódios de Egghead. Eu tenho que rever o 1089 pra comparar, mas realmente tá sensacional. Tô grato de estar aqui. Então, galera, esse foi o vídeo, esse foi o review do episódio 1127 de One Piece. Espero que vocês estejam curtindo, deixa o like, se inscreve. E tamo junto, galera. Um beijo, um queijo. Se tá ruim, saiba que possa piorar. Se tá bom, também saiba que pode melhorar. É isso, galera. Valeu! Pode, palha secreto. Se tá ruim, sabe que piorar. Sabe por que eu falei isso? Porque eu fiquei pensando assim, às vezes a galera critica muito e tal, e com razão às vezes, tá? Só pra deixar bem claro. Só que, as críticas de hoje em dia, se a gente pegar essa máquina do tempo e levasse pra, tipo assim, 10 anos atrás, iam ser muito doidas, porque,
Cara, o anime de One Piece já foi tão ruim, mas tão horroroso e bugado. Tipo assim, na parte de Dressrosa e Whole Cake tem cenas, tem episódios que são dramáticos, assim. Ilha dos Tritões tem episódios que são dramáticos, cara. E hoje em dia, tipo assim, cinema. Então eu fico nessa, mas é porque eu tenho essa visão muito universal, né? Se eu tivesse hoje em dia no semanal e tal, no pique e tal, talvez um pouco mais novo até, eu ia estar, eu acho, com outra percepção. Eu tenho que levar isso sempre em consideração como criador de conteúdo, porque não tô só representando a minha experiência individual com o mangá, por mais que tenha começado assim, né? As coisas sempre mudam. Pra bem e pra mal. É isso, galera. Esse é o Pode Parecer Secreto. Um beijo, um queijo e valeu!